cidade agora cresce mais e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Oh, aleluia. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao único que é digno de toda a glória. Diga graças a Deus. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos que serão alcançados por intermédio do culto online. Estamos aqui nessa noite para nos alimentarmos do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Daquele que disse: a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Irmãos, para nós vivermos uma vida de igreja adequada, a pregação de hoje é muito importante, porque a pregação de hoje nos leva a outro nível espiritual. A maioria, posso falar, vai ficar magoado com o pastor? A maioria das pessoas só lembram de Deus, ou então do que será de suas almas, do seu espírito, quando passa por um momento de luto. É só quando passa por um momento de luto que as pessoas pensam: o que vai ser depois daqui? Quem entende? É uma verdade ou não é? Porém o Senhor Jesus, Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último. Ou seja, nós que somos cristãos, nós somos privilegiados, porque nós podemos viver a nossa vida tranquilamente, sabendo que crente não morre. Crente adormece para no último dia ressuscitar. Imagina você no último dia, quando Jesus voltar, ver ali toda a sua família, aqueles entes queridos que partiram ressurretos com um corpo transformado. Isso é evangelho. A vida do cristão não acaba aqui. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala sobre isso e ainda diz: consolai-vos com estas palavras. Quem está entendendo? Então é claro, nós sentimos, nosso coração, ele arde na partida de qualquer ente querido. Mas nós que temos Cristo, nós temos que entender que pelas suas pisaduras nós fomos sarados do quê? Da morte. Da morte. Por que que muitos se escandalizam hoje em dia dentro das igrejas? Porque por falta de conhecimento da palavra, muitos pregadores querem pregar que crente não pode ter doença nenhuma. E se a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que Eliseu, numa certa idade, ficou cego. Nós vamos ver que companheiros do apóstolo Paulo às vezes caíam de cama e não podiam acompanhá-lo. Que Timóteo tinha uma enfermidade que tinha que beber um pouquinho de vinho, que era tido como um remédio da época. Então quando fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados, está falando daquela doença que no mundo não tem cura, que é a morte, né? Porque lá no mundo diz assim: aqui na vida para tudo se dá um jeito, só não tem jeito para quê? Só que a gente que é cristão, a gente sabe que até para a morte tem jeito, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Quem entende isso? Então hoje nós vamos nos aprofundar nisso por intermédio das cartas em Apocalipse. Vamos adorar a Deus? Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos, se desligue deste mundo pecaminoso, momentâneo, passageiro. É momento de adoração e você pode adorar do seu jeito. Do seu jeito você pode abrir o seu coração e dizer para o nosso Criador: Pai, eu estou aqui para te cultuar no nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado,
Senhor, eu sei que a tua igreja, ela é edificada sobre a rocha, e a rocha é a confissão que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, a confissão que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Poderoso Deus, nós te adoramos em o nome do Senhor Jesus, e buscamos a tua graça, a tua misericórdia, buscamos mais do teu Espírito Santo. Vem nos fortalecer, vem nos renovar, vem transformar a nossa mente e o nosso coração. Buscamos as virtudes do Espírito. Vem, Senhor, vem criar, edificar, formar o teu Filho dentro de nós, para que não seja mais nós que vivamos, mas Jesus Cristo vive por nosso intermédio. Vem nos dar a vitória sobre os pecados, sobre os vícios. Vem com a tua misericórdia e nos purifica e nos lava, nos transforma nessa noite. Peça para o Senhor tirar de dentro de ti tudo que desagrada. Diga ao Senhor: eu não quero viver sendo a velha criatura que não te conhecia. Diga ao Senhor: eu não quero me conformar com este século. Eu não quero viver cego pelas coisas transitórias e passageiras deste mundo. Diga ao Senhor: eu vim aqui para buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Diga: eu vim buscar a vida adequada de igreja. Diga: eu quero ser a noiva prudente e não a noiva nécia. Então vem nos fortalecer, vem nos nutrir, vem nos encher da tua presença, ó Deus. E me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, transforma-me conforme tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me. Queremos ser um vaso de honra em tuas mãos, ó Pai, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O nosso Deus habita em meio aos louvores, igreja. O Senhor se alegra quando louvamos a Ele. Peça para Ele: quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te
deseja para criarmos os nossos filhos, para tratarmos o nosso semelhante. Ponte sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Peça para o Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Levante as mãos aos céus e peça a Ele: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me, usa-me. Toda a igreja numa só voz, e a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Coloque as mãos em seu coração nessa noite e peça ao Senhor: me usa em prol do meu lar. Diga para Ele: me usa em prol dos meus amigos, dos meus conhecidos. Diga ao Senhor: me usa em prol da tua obra, do teu evangelho. Diga: Pai, eu quero ser governado por Ti, eu quero ser guiado pelo Senhor. Ilumina minha mente, enche o nosso coração das Tuas virtudes, enche-nos do primeiro e melhor amor, enche-nos da santidade. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, Senhor, nos livra das ciladas do inimigo. Sabemos que as portas do inferno estão abertas diante da igreja, mas sabemos também que as portas do inferno, elas não podem prevalecer diante da tua igreja. Então vem, Senhor, vem erguer do pó o desvalido, do monturo necessitado. Vem com o teu poder para animar o desanimado, para curar o enfermo, para libertar o cativo. Receba, Pai, a nossa vida em tuas mãos, receba a nossa família, receba os nossos projetos, receba os nossos sonhos. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Faça deste louvor a sua adoração ao Santo dos Santos, pois nós temos um Deus que nunca nos abandona. Nós servimos ao único Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar.
desespero me tomar, por mais pressão que seja, por mais pressão que seja, a situação, o meu Deus ainda está, o controle na palma de suas mãos, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas o amanhecer representa a volta do Senhor Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Deixa eu ver. Pronto. Dito que tenha voltado o som aí. Peço perdão aos irmãos, mas às vezes a gente solta o louvor e o louvor clipa o som. Glória a Deus. Quem louvou a Deus, adorou, se sente abençoado por gentileza. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse,
no capítulo 2, no versículo 6, Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Deixa eu mandar um abraço para quem está conosco por intermédio do Facebook. Deixa eu ver aqui. Paz, Dona Piedade. Ô, minha mãe. A paz do Senhor Jesus, boa noite. Um abraço no meu pai Adão aí também. Que Deus o abençoe. Seu Carlos, Dona Rai, Dona Ircilene, Dona Arlete, Dona Marinha, Dona Cleonice, Dona Conceição, minha mana linda, né, Graziele. Muito boa noite aos irmãos, às irmãs. Já deixo um abraço aqui também para Dona Marília, né, de Mariana. Um abraço para o seu Adriano, para a Dona Cleusa, nossos irmãos que estão em Belo Horizonte. Vamos estudar a palavra. Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. Estou desesperado, ter sua presença Em minha vida, em minha vida, em minha casa, entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Quem encontrou, diga graças a Deus. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, fala o nosso coração por intermédio da tua palavra. Ilumina, Senhor, a nossa mente, guia os nossos passos. Sabemos que o livro de Apocalipse é também chamado livro das revelações. É um livro profético, é um livro que, quando o Senhor nos revela, traz uma clareza enorme para que possamos viver a vida da igreja adequada na face dessa terra. Pai, que o teu povo que aqui está presente com sede do Evangelho, que possa ser ministrado pelo Espírito Santo do Senhor. Diga assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante na Bíblia Sagrada. Tão importante que é citado no início no livro de Gênesis e também é citado no final, em Apocalipse, no capítulo 22. Sobre o que nós vamos falar hoje, os irmãos já devem ter ouvido falar por cima. É a árvore da vida. Alguém aqui já ouviu falar na árvore da vida? Isso é terrível. Pensei que todo mundo ia levantar as mãos. Meu Deus, acho que levantou as mãos umas 5 pessoas aqui. Isso é para nós vermos o tamanho da gravidade da degradação da igreja. A árvore da vida é o que nós temos de mais importante. Porque a árvore da vida em toda a Bíblia já tipifica, representa o próprio Senhor Jesus. Mas há um motivo para a gente hoje, na nossa geração, não ouvir falar muito da árvore da vida. Porque a árvore da vida alimenta. E as igrejas hoje em dia não têm alimentado. As igrejas têm ensinado, a religião ela não alimenta, ela ensina doutrinas. Porém, Jesus Cristo, ele alimenta os seus crentes. E o próprio apóstolo Paulo também alimentava os seus crentes. Ele não estava preocupado em pregar a palavra como doutrina. Ele estava preocupado em revelar aos crentes o Espírito que está por trás da palavra. Porque Jesus Cristo disse, as minhas palavras são Espírito e são vida.
E ele também disse em Mateus capítulo 4, versículo 4: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós não devemos estar preocupados em entender a palavra de Deus só com a nossa mente, como uma doutrina. Nós temos que ter a palavra de Deus como a árvore da vida, como o verbo da vida, como a verdade, o caminho e a vida, que é Jesus Cristo, para a gente se ali, para Ele ser formado dentro de nós. A igreja no início, quando era apacentada pelos apóstolos, vivia dessa forma. Antes da degradação, antes de começar a abandonar o primeiro amor, antes de começar a aparecer os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? No grego, Nico quer dizer governar, laita quer dizer o povo leigo. Então os nicolaítas aparecem aqui na carta em Apocalipse, porque quando começou a degradação da igreja, pessoas dentro da igreja começaram a se sentir mais importante do que as outras, e quiseram se tornar classes mediadoras entre o povo e Jesus, entre o povo e Deus, tirando Jesus do centro da igreja e colocando eles. A semelhança do judaísmo. Sabe uma diferença entre o judaísmo e o cristianismo, irmãos? O judaísmo, eu sei, eu preguei isso aqui, mas alguns não estavam conosco, outros já não lembram, então eu vou relembrar para a gente poder avançar. Amém? Vamos lá. No judaísmo, o judeu crente em Deus, ele precisa do templo para acessar a presença de Deus. Se ele não for no templo, ele não tem acesso à presença de quem? E ele precisa de mais duas coisas. Primeiro, de um sacerdote para orar junto com ele, para rezar junto com ele, para interceder por ele. Ele precisa, se não tiver o sacerdote, ele não consegue chegar à presença de quem? E ele precisava já chegar com um sacrifício. Se ele não chegasse com um sacrifício, um boi, ou então uma ovelha, ou uma pombinha que fosse, não tinha como fazer o culto a Deus, porque o culto já começava matando um animal pelos pecados do judeu. Isto é judaísmo. Aí eu lhe pergunto, no cristianismo, qual que é o templo que Deus ele escolhe para habitar? Mas você há de concordar comigo que hoje em dia a igreja está tão degradada que os templos têm sido chamados os templos dos milagres, como se só naquele lugar que Deus fosse operar. Eu fui ensinado assim mais de 10 anos da minha vida, então eu falo do que eu tenho governo. E não só templo dos milagres, casa do Senhor, igreja. Eu mesmo enfrento isso todo dia, quando eu vou falar aqui da casa de oração nos convites, sempre me modelando para aprender o que Cristo está ensinando aqui. Não é a igreja, aqui é a casa de oração, a igreja somos nós, e aonde a gente se reunir é a igreja do Senhor. Quem entende isso? Então olha a diferença do judaísmo para o cristianismo. No judaísmo, o judeu só alcança a presença de Deus num templo construído por mãos humanas. E no cristianismo? No cristianismo, o templo do cristão é o adorador. Aonde você adorar, Deus estará contigo. Aonde você estiver louvando, Deus estará contigo. Aonde você invocar o nome do Senhor, pode ser no teu quarto com a porta fechada em secreto, Deus que te vê em secreto te recompensará. Isso é cristianismo. No judaísmo é necessário um sacerdote para orar pelo judeu, vamos assim dizer, para interceder pelo judeu. E no cristianismo, quem é o sumo sacerdote? Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Mas você há de concordar comigo que em muito tempo da nossa vida, nós pensávamos que se quiséssemos uma bênção especial, se quiséssemos
algo especial de Deus, a gente tem que chegar até quem? Até um pastor, até um bispo, até um apóstolo, até um padre, até um obreiro, para esse fazer uma oração por nós e Deus nos ouvir. Quem aprendeu assim? Isso é por causa da degradação da igreja, porque Deus não quer que seja assim. Eu já preguei aqui diversas vezes, e é onde o apóstolo Pedro fala rasgado sobre isso, é na epístola do apóstolo Pedro, a primeira dela, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, ó: vós sois nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Ou seja, você foi escolhido por Deus. Você, por intermédio do nome do Senhor Jesus, tem acesso direto a Deus. E é por intermédio de vocês, dos membros do corpo de Cristo, que Deus ele vai levantar pessoas com talentos para edificar a igreja. Ele usa quem ele quiser usar. Quem está entendendo? Por isso aqui no versículo 6, o Senhor Jesus ele diz assim: tens contudo a teu favor o quê? Que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também. Você consegue imaginar o Senhor Jesus odiando alguma coisa? Mas ele está dizendo que odeia algo aí. E ele está dizendo: eu odeio as obras dos ou seja, eu odeio aqueles que dentro da igreja querem governar, querem mandar, querem explorar a minha noiva. Porque vós sois a noiva de Cristo. Eu sou a noiva de Cristo. Quando aparece alguém com um fardo pesado nas nossas costas, querendo enriquecer nas nossas costas, querendo fazer disso daqui um sistema governamental como há nesse mundo, o presidente, o deputado, o senador, né? O prefeito, o vereador, e aí dentro da igreja quer fazer uma hierarquia, um mandando mais do que o outro. O Senhor odeia isso, porque aqui dentro nós somos irmãos. Indiferente se uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, para mestres, para evangelistas, se uns têm os dons de curar, outros de falar em línguas, os outros de socorrer, os outros de apacentar, indiferente. Nós somos irmãos e devemos o mesmo respeito que você dá ao pastor, é o respeito que o pastor deve a você. O mesmo respeito que você dá a alguém que recebeu o talento de apóstolo, é o respeito que o apóstolo deve a você, sem acepção de pessoas. Se a acepção não é cristianismo, não é palavra, é carne, é homem. Quem entende? Aí eu te pergunto, onde eu posso pregar desse jeito? Hein, seu anjo? Qual placa que tem por aí que vai deixar eu pregar assim? Eu não sei, né? Porque ainda não deu muita repercussão. Espera uns 10 anos pregando dessa forma como Deus quer. Se a perseguição não vai se levantar forte. Mas irmãos, eu estou argumentando com os irmãos. Boa noite, senhor Melino. Graças a Deus. Eu estou argumentando com os irmãos o que está na Bíblia. Não é algo que veio de mim, irmãos. Está na Bíblia. O Espírito Santo tirou as escamas dos nossos olhos. Não foi só dos meus. Você não está aqui em vão. Você está aqui porque já vinha sendo incomodado também, pensando: será que isso é igreja? Aonde um quer ser maior do que o outro, aonde muitas vezes uma classe enriquece e a outra continua na miséria. Isso é igreja? Essa é a missão de Jesus? Isso foi o que Jesus fez? Não. Então você já vinha sendo incomodado, você já estava com aquela sede de poder buscar o Senhor da forma verdadeira que agrada a Ele. Quem entende? Então, continuando, né? Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Nico, governar o povo. Laitas, os leigos. Ou seja, nicolaítas, aqueles que governam o povo leigo. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso
de Deus. Esse versículo aqui é uma riqueza, nós começamos a falar dele na semana passada. Mas a primeira coisa que eu quero hoje chamar a sua atenção é o seguinte: antes de tentar entender o que é a árvore da vida, a pergunta é: você está disposto a querer se alimentar da árvore da vida? Você está disposto a voltar ao objetivo inicial, ao propósito inicial de Deus com os homens? Porque a árvore da vida aparece lá em Gênesis capítulo 2. Foi plantada e estava no meio do jardim do Éden. E Deus disse a Adão para que comesse dela e não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o contraste hoje dentro das igrejas é a mesma coisa. A árvore da vida é você buscar ser guiado pelo Espírito Santo que habita dentro de você. O conhecimento do bem e do mal é você ficar preocupado com qual é a doutrina da igreja e o que o pastor, ou o bispo, ou o presbítero, ou o apóstolo, ou o padre, ele espera de você. A pergunta é: você quer seguir os homens e as suas doutrinas, ou você quer viver para Cristo e deixar Cristo guiar os teus passos? Se Jesus Cristo, ele seguisse a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando lançaram aquela prostituta nos pés dele, dizendo para apedrejar, ele tinha mandado apedrejar. Mas como ele seguia a vontade de Deus, então ele disse: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Se você se preocupar com doutrinas humanas, você não vai ter prazer no seu cabelo, na sua vestimenta, na sua alimentação, porque vai mexer com tudo isso, as doutrinas que tem por aí. Muitos não vão ter prazer nem no seu salário, que você ganha com o suor do seu rosto, porque vão colocar fardos tão pesados nas tuas costas, que você não terá nem como usufruir. Não é assim por aí? Pessoas que lutaram 10, 20 anos para conseguir uma casa, daqui a pouco o pastor entrou na mente da pessoa e falou: tem que dar a casa. E a pessoa deu a casa. O prazer que tinha, porque alguém falou que era em nome de Deus, a pessoa foi lá e fez. O engraçado é que se essa mesma pessoa depois bater na porta e pedir para ajudar a pagar um aluguel, a igreja não sai, só entra. Isso é a degradação. Então, irmãos, nós que queremos viver a vida da igreja adequada, nós temos que buscar ser contatado pelo Espírito Santo. Devemos lá na nossa casa, antes de sair de manhã, orar e falar: Espírito Santo, me guia hoje o que o Senhor quer para a minha vida. Sabe o que tem que acontecer no nosso meio? Deus tem que falar contigo algo que você tem que mudar, melhorar, fazer, antes de sair da minha boca. Aí a gente vai ver que o Espírito Santo está nos apacentando. Enquanto você depende só de um homem para te ensinar alguma coisa, você não está tendo comunhão com Deus. Tudo bem, o Senhor ele usa pastores, mestres para ensinar. Mas para guiar os teus passos, você não precisa de alguém em cima de você, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Você só tem que dar liberdade a Ele. Sabe qual que é o nosso problema? É que muitas vezes a gente deixa o Espírito Santo numa caixinha guardada no nosso coração. E só quando a coisa aperta que a gente pede a Ele: vem me ajudar, vem me consolar, vem me dar força, vem guiar os meus passos. Quem está entendendo? Por quê? Enquanto a gente consegue levar na força do nosso braço, ou então nos prazeres da nossa carne, a gente leva. Mas muitas vezes quando a gente chega no limite, a gente lembra que Deus existe, busca Ele. Porém o Senhor, Ele quer estar contigo todos os dias da tua vida. Quando tudo está bem, quando tudo está mal, quando tudo está mais ou menos, quando tudo está dando certo, quando tudo está dando errado, Ele quer estar contigo, passando tanto pelo deserto como pela bonança. Viver para Ele. É mais ou menos assim, seu Reginaldo. A gente saiu para pedalar, vamos sair com Deus. A gente saiu para a igreja, vamos sair com Deus. Saiu para trabalhar, seu Maurício, vamos sair com Deus. Temos cozinhando, dona Lúcia, vamos cozinhar com quem? Com Deus. A esposa pediu algo para você quando você está lá nas cobertas quentes, aí você faz para ela com Jesus, com Deus.
Aí você está deixando de viver na carne para viver no quê? No espírito. O jeito que você lida com seus pais, lide sendo direcionado pelo Espírito Santo. O jeito que você lida com seus filhos, com seus netos, lide sendo direcionado pelo Espírito Santo. O jeito que você lida com seus irmãos, lide sendo direcionado pelo Espírito. Isso é a pessoa que quer se alimentar da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a introdução. Nós vamos ler alguns textos. Vamos ler primeiro o versículo 7 novamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aqui para o pastor. Nós vimos semana passada que se o nosso ouvido e coração está duro, a gente não consegue ver Jesus agindo na nossa vida. Porque no mundo espiritual, para a gente ver, a gente depende de ouvir. Você consegue enxergar? Vou fazer essa pergunta, alguns já sabem, né? Mas vamos lá. Você consegue enxergar sem os seus ouvidos? Quem consegue enxergar sem os seus ouvidos? Levanta a mão, faz assim, ó. Isso. Agora deixa eu te dar um exemplo. Vamos dizer, dona Roselene, dona Rosa. Aliás, a dona Rosa não levantou a mão, não devia estar assistindo o culto naquele dia, já sabe. Dona Piedade, vamos dizer, seu anjo, né? Vamos dizer que você está com os ouvidos cobertos, tapados. E aí eu estou atrás de você e começo a gritar: irmão, irmão, olha aqui. Você vai me ver? Vai me ver? Por quê? Não vai me ouvir. Assim também foi com o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 12. Ele ouviu o Senhor Jesus chamar ele, então ele se direcionou para o Senhor, e é a palavra de Deus que faz a gente se converter dos maus caminhos e viver uma vida como lhe agrada. Se eu não ouço a palavra, se eu não deixo a palavra entrar dentro de mim, não tem como eu ser uma nova criatura. A minha palavra, Jesus Cristo disse, é espírito e é vida. Não só de pão viverá todo o homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Estou repetindo aqui para os irmãos guardar, se alimentar como o Senhor deseja. Vai lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9. Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: e plantou, isso daqui é o início, a formação do homem. E plantou o Senhor Deus um jardim aonde? Aonde? No Éden. Já me perguntaram, pastor, o que é o Éden? O Éden é o planeta Terra. Deus, aqui no planeta Terra, Ele plantou um jardim. E plantou o Senhor um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs e colocou nele o homem que havia formado. Versículo 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem. Está vendo que uma anda do lado da outra? E é assim durante toda a história dessa terra e da raça humana. Está a árvore da vida e está a árvore do conhecimento do bem. Você pode viver uma vida preocupado no Espírito Santo guiando os teus passos, ou você pode se cegar em doutrinas humanas e pensar que cumprindo as doutrinas você vai ser salvo por causa das tuas obras. Nós, outra época, muitos de nós éramos assim, a gente achava que estava salvo por causa das nossas obras, porque a gente estava se santificando,
porque a gente estava dizimando, porque a gente fazia campanha da salvação, porque a gente orava na madrugada, porque a gente subia no monte. A gente pensava que eram as nossas obras que iam nos salvar. Mas se fossem as nossas obras que nos salvassem, então nós tínhamos que rasgar da Bíblia o capítulo 2 de Efésios. Porque no capítulo 2 de Efésios fala, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus mediante a fé. Então a salvação não depende das tuas obras. Tem um irmão que está há pouco tempo conosco aqui agora. Hoje infelizmente ele não veio. Não sei se vai ter força para estar conosco. Deus abençoe que sim. Mas ele ainda vive naquele sistema. Não, pastor, é injusto uma pessoa dizer que confessa a Jesus, ser batizada, voltar para o pecado e ir para o mesmo lugar que eu vou. Injusto, eu não acredito nisso. Essa pessoa vai para o inferno e eu vou para o céu. E aí eu tento pregar isso para ele. Mas o que faz a gente ser redimido são as nossas obras ou a morte de Cristo pelos pecados? Ah, pastor, é a morte de Cristo pelos pecados. Então por que o pecado está fazendo esse crente aí que caiu no pecado novamente ir para o inferno? Mas a gente sabe que quando Cristo se manifestar, haverá que cada um vai prestar conta de como viveu a sua vida nesse corpo depois que confessou, que recebeu a fé que Jesus é o Cristo. Se a obra de alguém não se queimar, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14, se a obra de alguém não se queimar, esse terá o quê? Galardão, recompensa. Se a obra de alguém se queimar no tribunal de Cristo, durante a sua vida aqui na terra, por causa das aflições, dificuldades, perseguições, não conseguir manter o amor ao próximo, se preocupando com Jesus, vivendo uma vida em santidade por amor a Deus, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele um dano, que é a disciplina que haverá no milênio, quando Cristo voltar. Todavia o será salvo por intermédio que é a disciplina também. Ou seja, vai passar pelo fogo. A gente não quer que nenhum irmão passe, por isso a gente prega tanto o reino dos céus, a volta de Jesus. Mas é como será, Jesus não é injusto. Porque a salvação é de graça, porque a obra foi Cristo que fez. Eu posso viver no pecado tanto que for que eu vou para o céu. Você pode, quando morrer, o seu espírito ir para o paraíso e tudo mais. Mas quando você ressuscitar, haverá uma prestação. Isso é Bíblia, irmãos. Quem entende isso? Glória a Deus. Eu estou hoje só falando por cima, porque a gente prega muito sobre isso. Quem tem sede é só assistir outras pregações aí na página ou então no YouTube, que você vai ver a gente se aprofundando sobre esse assunto. Continuando, vamos lá. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Agora, para você entender melhor, vai lá no capítulo 3, no versículo 22. Isso daqui é uma pérola. Isso daqui vai fazer você ter sede da árvore da vida. Para que serve a árvore da vida? Diga, para dar vida. Para que serve a árvore da vida? A árvore da manga dá o quê? E de laranja? E da vida? Pronto. Agora olha o que está escrito aí no versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, Deus falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, viva na minha dependência. Mas o homem, infelizmente, junto com Eva, comeu da árvore do bem e do mal e se tornou como Deus, conhecedor do bem e do mal, como o Espírito Santo, como o Senhor Jesus. Por isso Deus fala, se tornou como um de nós, porque está falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito, conhecedor do bem e do mal. Assim
que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva o quê? E viva o quê? Então a árvore da vida para nós seres humanos serve para nos eternizar. Vai lá em João capítulo 6, por gentileza. Deixa eu mostrar para você que o Senhor Jesus, Ele alimenta. Que quem ensina são as doutrinas e os homens. Jesus não veio para ensinar meramente doutrinas. Ele veio para nos alimentar. Capítulo 6, vamos ali no versículo 53. 50. Vamos no 52, né? Vamos o que os judeus falaram para Jesus. Judeus de coração duro, de ouvidos duros, que não acreditaram no Senhor, antes o crucificaram, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. Diz assim, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? João capítulo 6, versículo 52, é Evangelho de João, gente. É muito fácil esse livro. Mateus, Marcos, Lucas, João, antes dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 6, versículo 50. Um livro que você deveria tirar para ler capítulo por capítulo. Porque aqui o apóstolo João, inspirado no Espírito Santo, escreveu esse evangelho para nos ensinar que nós temos que nos alimentar de Deus. Nós temos que nos nutrir de Deus. Olha só, diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida. Quem que é a árvore da vida? Quem eterniza o homem? Quem pode nos dar a eternidade? Aí você entende porque quando eu perguntei sobre a árvore da vida, eu quase caí para trás aqui no altar. Ele é a árvore da vida. E a gente não conhece Ele dessa forma. Sabe por quê, seu Maurício? Muitas pessoas não têm força para afirmar com Jesus, porque só o buscam pelas coisas materiais. Agora, quando eu e você, nós buscamos Ele pela vida eterna, nada nos tira da presença dEle, nem a alegria de Deus do nosso coração. É outra grande diferença da igreja que alimenta o povo e da igreja de doutrinas. A igreja que alimenta o povo, ela visa a ressurreição, um galardão no reino dos céus. A igreja de doutrina, ela visa as bênçãos materiais e o reino dos homens. Os irmãos sabem, me conhecem de outra época. Se eu vivesse naquele movimento, campanha, subida no monte, aparecendo fariseísmo, hipocrisia, com placas e convites de campanhas, nós tínhamos pelo menos nesse tempo, 3 vezes mais povo que temos. Pelo menos. Sim ou não? Mesmo ainda embriagado pelo vinho da prostituta, cobrando dízimo e fazendo votos. Por quê? Porque a igreja, que ela é material, ela se enche de pessoas que são interesseiras e incrédulas. Agora, para alimentar um ministério como esse, só aqueles que nasceram de Deus, que confessam que Jesus é o Cristo. Do contrário, você não tem força. O que te trouxe aqui hoje, o que te dá sede para você vir cultuar conosco, é a fé que você tem em Jesus. Um incrédulo não consegue vir. Se você veio, pode ter a certeza, é porque dentro de você habita a fé de Cristo. Agora, aquela pessoa que vai, porque vai ter o clamor que abre porta, porque vai ter o clamor que revela, porque vai ter o clamor que prospera, aquela pessoa não vai pela fé. Aquela pessoa vai por interesse. Quem está entendendo?
E hoje o Senhor, tudo que Ele quer nos ensinar é que nós não devemos mais estar preocupados com o que os homens dizem ou deixam de dizer. Nós devemos estar nos preocupados com o Espírito Santo dEle que habita dentro de nós. Ele quer falar com nós todo dia, em todo momento. E já tem irmãos aqui que eu sei vivenciando situações que tiveram ali livramentos, ou então tiveram bênçãos, tudo por quê? Porque aprenderam a orar no quarto e aprenderam a ouvir o Espírito e não a carne. E viram o agir de Deus na sua vida, ainda que eu não soubesse de nada que estava acontecendo na hora. Mas o Espírito Santo sabia e estava com essa pessoa lá. Quem entende isso? Então pronto, vamos continuar. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Ou seja, Jesus Cristo, Ele nos alimenta. Então mais uma oração que você aprende hoje. Pode acordar cedo e falar: Senhor, me alimenta do teu Espírito, do teu querer. Antes de você ler a palavra, fala: Pai, eu não quero ler meramente a palavra como doutrina, eu quero ser alimentado. Eu quero ser ministrado pelo Espírito Santo lá no meu interior. O que vai mudar não é o meu comportamento, porque Deus não muda o comportamento primeiro. Primeiro Deus muda a natureza. Ou seja, a natureza do homem carnal, do Adão caído, para a natureza do homem espiritual, a natureza de Cristo dentro de nós. Que é a única coisa que pode fazer da gente uma nova criatura. Quem entende? O apóstolo Paulo, ele também alimentava os crentes. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 3. É só avançar mais 3 livros na sua Bíblia. Você vai passar por Atos, Romanos e chegar em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Olha só o que ele fala para o povo. Veja se ele também não estava preocupado em alimentar o povo. Olha o que ele diz: leite. Isso, eu vou esperar um pouquinho então, só um minutinho, né? Pode ajudar também se precisar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. E você que está em casa, está também marcando os textos, fazendo anotações, acompanhando na Bíblia, que no celular fica difícil, né? Se você está assistindo no celular, fica difícil de acompanhar pela Bíblia no celular. Use a Bíblia física e se nutra, se alimente também da palavra de Deus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 3, depois a gente volta para Apocalipse, tá bom, igreja? Pode deixar preparado, caso não tenha marcado, no capítulo 2, no versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Posso ler? Diz assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois. Ou seja, quanto mais na carne, menos a gente suporta Cristo na nossa vida. Quanto mais no Espírito, mais a gente suporta Jesus na nossa vida, mais Ele é quem nos guia. Amém? Então Paulo também alimentava os crentes. Vai lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Para você ver um versículo. Mas se a gente não lê todos esses textos, a gente não entende. É verdade ou não é? Quem consegue entender melhor o que é a árvore da vida? E quem entendendo melhor o que é a árvore da vida, quer se alimentar dela? Faz assim com a mão. E ela está aí. Ela está aí em você. A árvore da vida está dentro de você. Você crê que Jesus é o Cristo? Essa fé não é sua. Você não nasceu com ela.
Essa fé é a fé de Cristo que entrou dentro de você. Basta agora você deixar ela romper dentro de você, crescer, transformar a tua mente, te aproximar de Deus. Amém? A escolha é sua, meu irmão. A escolha é sua. Versículo 7, o Senhor Jesus, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. No início da Bíblia Sagrada, a árvore da vida se encontrava onde? No Jardim do Éden. Agora, ela se encontra no paraíso. Sabe onde é que é o paraíso de Deus? A Nova Jerusalém. No meio do paraíso de Deus, no meio da Nova Jerusalém, está a árvore da vida, a qual vai nos eternizar, já no início do milênio, claro. No início do milênio vai ser o Aqui o Senhor já faz uma diferença, dizendo, ó, aqueles que não se deixarem ser contaminados pelas heresias dentro da igreja, pelo secularismo, pelas doutrinas humanas, aqueles que forem vencedores. O que é um vencedor nessa carta aqui em Éfeso? Ser um vencedor nessa carta em Éfeso é não abandonar. Já esqueceu o que a gente estudou? Exato. Primeiro, não abandonar o primeiro ou o melhor amor por Jesus. Segundo, como Jesus odeia a obra dos nicolaítas, nós também devemos odiar. Não devemos dar o braço a torcer para homens que querem ser mediadores entre nós e Deus, porque o mediador é Jesus e ele habita dentro de nós. Quem está entendendo? Então, ser vencedor aqui nessa carta é isso. Cada carta vai nos mostrar o que Jesus espera de nós. E você que quer ser um vencedor, leia as cartas de Apocalipse. Venha na igreja para Deus nos revelar mais, mas leia já, porque o que é mais raso você vai entender sozinho. E até algumas coisas mais profundas o Espírito Santo vai revelar no teu coração. E quando eu pregar aqui você vai dizer: glória a Deus, foi isso que eu entendi. Mas se você não ler, como que o Espírito Santo vai falar contigo? Se você não apanhar o fruto da árvore, como você vai comer? Quem está entendendo? Amém? Então ser um vencedor não é estar acima do nível, porque a gente nesse corpo corrupto não consegue estar acima do nível. Mas ser um vencedor é estar no nível, é andar no primeiro amor, é não regredir, o que acontece infelizmente naturalmente com a gente. A gente quando conhece o Senhor Jesus começa com aquela força toda, e às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e a gente vai o quê? Regredindo. Então nós temos que lutar para não regredir, mas quanto mais o Senhor nos alimenta, mais forte a gente fica, mais a gente avança, aumentando, vamos dizer assim, as obras de Deus por intermédio de Jesus dentro de nós. Se hoje nós temos feito boas obras, vamos tentar para daqui 6 meses, 1 ano, fazer mais obras boas ainda. Não regredir, mas avançar. Quem entende isso? Se hoje você já tem, pelo Espírito Santo, mudado, com a tua esposa, com o teu marido, no teu trabalho, com os teus filhos, vai avançando, não regrida. Não volte a ser aquela velha criatura que hoje você mesmo sente nojo dela. Mas continue se alimentando de quem? Do Senhor Jesus. Quem entende? Agora eu vou te falar uma coisa aqui que é muito, muito séria. A vontade de Jesus de dar já no início do milênio o reinado, galardão, autoridade sobre as nações, o alimentar da árvore da vida, a vontade dele era dar para toda a igreja. Era já quando ele voltar e ressuscitar todo cristão ser louvado, aplaudido, recebido com júbilo. Porém hoje, dentro da igreja, ele procura aqueles que são os porque ele tem visto a degradação da igreja. E ele sabe
que nem todos têm força para permanecer no primeiro amor ou vencer as doutrinas humanas, as heresias. Pode ter pessoas que me assistam, e assim como você dá glória a Deus por ouvir esse evangelho genuíno, pode ter pessoas que me assistam e estão me amaldiçoando. Pode ser que você esteja me assistindo, você está agora me ouvindo e dando glória a Deus por Deus ter dado esse entendimento e ter mostrado na palavra a vontade dele para a tua vida. Mas pode ter pessoas agora me assistindo e dizendo: esse camarada aí é o diabo. Só que há uma grande diferença. A diferença é que quem me acusa, quem fala mal de mim, não tem Bíblia para debater comigo e calar a minha voz. Então, fica falando mal pelas costas, fica julgando, acusando. Mas se alguém quiser sentar comigo e falar de Bíblia, eu estou aqui à disposição. Porque as escamas dos meus olhos caíram, como caíram do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu. E ele era fariseu dos fariseus. O apóstolo Paulo, ele votava para matar cristãos. Hoje, nós temos sido cristãos. Hoje nós temos sido cristãos. Outra época não. Outra época nós éramos religiosos, ainda que críamos em Cristo. Mas não nos alimentávamos diretamente dele, nos alimentávamos de doutrinas humanas. Nós íamos na igreja pensando: o que o pastor ensinar que eu devo fazer, eu vou fazer. Hoje você já não aprende assim. Hoje você aprende: a igreja sou eu e eu tenho que contatar o Espírito Santo dentro de mim para saber como que eu devo agir para agradar. Está vendo que diferença gritante? Só que o apóstolo Paulo, que vivia debaixo da religiosidade dos judeus, dos mandamentos da lei de Moisés, ele perseguia e matava cristãos. Porém, quando o Senhor Jesus apareceu a ele, ele abriu mão de toda a vida do passado para seguir agora os passos do Senhor. Agora você acha que todos vão ter essa força? Claro que não. Eu me lembro que no início, quando Deus me entregou esse ministério, no ano passado, muitas pessoas: pastor, que benção, o senhor agora vai abrir um ministério, né? Glória a Deus, abre um aqui também na cidade. Mas sabe por quê? Por causa do encantamento que tinham comigo, do jeito que eu era fariseu, hipócrita. Por eu fazer muito mais do que todos os outros pastores que já passaram em suas igrejas tinham feito, por isso tinham aquele encantamento comigo. Não era aquela preocupação de servir o Senhor, não, mas era aquele interesse por aquilo que eu podia dar como homem. Pastor, não estou entendendo. Eu quero dizer o seguinte, irmãos: se um pastor ia lá e pousava no monte uma madrugada, eu chegava na cidade e sabia que esse pastor passou uma madrugada no monte. Eu passava uma madrugada por mês. Fazia muitas vezes, mas para aparecer mais do que ele, aquilo fazia que o povo me venerasse mais do que o outro. Os ministérios sistemáticos é assim, meu irmão. Sempre vai chegar um querendo fazer mais para arrebatar mais o teu coração. Porém, quando você entende o que é evangelho, você começa a se esconder e mostrar para o povo: nós somos homens, você não precisa de mim, você tem Jesus dentro de você. Ei, foi Jesus que morreu por você e pelo nome de Jesus você tem acesso a Deus. Está entendendo uma diferença gritante entre a igreja sistemática e a igreja de Jesus? Na igreja sistemática o homem se autopromove, o profeta das nações, o revela o que está oculto, o faz o impossível. Porém, na igreja de Cristo, verdadeiramente, Ele é o centro. Se Ele fizer, aliás, se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus.
Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito, e agora o milagre sou eu. Ou seja, quem crer verdadeiramente na ressurreição, já não depende do que acontece aqui na terra para adorar a Deus, porque sabe que a verdadeira vitória Ele já nos deu. Bom, antes de encerrar a pregação de hoje, na verdade eu tinha muita coisa para falar ainda, mas cada culto o Espírito Santo move de uma forma, porque cada irmão precisa ouvir de um jeito. Amém? Mas uma coisa que chama muita atenção, e é uma revelação que está encoberta aqui nesse versículo 7, é que a palavra que é usada para a árvore da vida no grego koiné, não é a palavra normal que é utilizada como em outras passagens. Na verdade, no grego koiné está escrito assim, ó, madeiro da vida. Por que o apóstolo João, quando escreveu a carta enviada pelo Senhor Jesus, ele escreveu: se alimente do madeiro da vida? Porque queria trazer à nossa memória tudo que Cristo passou por nós. Sabe aonde é escrita essa palavra madeiro também, para que a gente possa entender melhor? Em 2 Pedro, aliás, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Vai lá. Primeira Epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 24. Pertinho de Apocalipse, né? Só voltar algumas folhas antes das epístolas do apóstolo João. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos o quê? Pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes curados. Ou seja, isso daqui faz menção a Isaías 53. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas a pergunta é, se pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados, por que Timóteo tinha uma enfermidade? Por que há irmãos no nosso meio que enfrentam a diabetes? Às vezes há irmãos no nosso meio que enfrentam o câncer. Irmãos no nosso meio que enfrentam a cegueira ou alguma outra doença. Se fala que nós fomos sarados, por que então enfrentamos enfermidades? Porque esse sarado aqui, muitas vezes os pregadores hoje em dia querem trazer o que Jesus falou para a eternidade, querem trazer para o momento. O que Jesus falou de uma forma espiritual, querem trazer para o material, porque dá mais impacto. Mas irmãos, eu já passei em ministérios assim e vi muitos irmãos nossos, crentes, morrerem enfermos. Vi muitos serem curados e vi muitos morrerem. Ou seja, indiferente do oba-oba, quem Deus fala para subir, sobe. Quem Deus fala para dormir, dorme. Quem está entendendo? Mas para você entender perfeitamente, vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55 ao 57, para você entender do que o Senhor nos sarou. Quando fala que pelas suas pisaduras nós somos curados. Talvez você diga, mas então por que eu sofro com essa dor? Por que eu enfrento essa enfermidade? Porque esse sarado não é meramente de uma dor ou de uma doença. Esse sarado está se referindo à cura da morte. Porque nós não tínhamos acesso à vida eterna, ao corpo ressurreto, à salvação. Mas por intermédio do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, hoje nós temos acesso à vida eterna. Vamos ler primeiro. Diz assim, capítulo 15, versículo 55. Onde está a morte,
a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Ou seja, está falando a vitória sobre o quê? A vitória sobre o quê, igreja? A vitória sobre a morte. Então, quando fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, está dizendo, fomos sarados dos pecados que nos condenavam à morte eterna. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós fomos sarados e nós temos acesso à vida eterna. Agora entenda. É claro que o Senhor cura diabetes, cura câncer, mas Ele cura quando Ele tem o plano de partir, livrando a pessoa de sofrer mais nessa terra, Ele também leva. E a gente que é crente e crê na ressurreição tem que dar glória a Deus quando tudo vai segundo a nossa vontade e quando não vai. Isso é ter fé. Ter fé não é só quando as coisas dão certo glorificar, não. Não é porque algo deu errado que a gente não tem fé. A gente vai mostrar a fé como a gente vai agir quando algo deu errado. Aí que a gente mostra a fé. Se deu errado e a gente continua orando, glorificando e agradecendo, é porque a gente tem fé que mesmo dando errado, Deus está trabalhando e Ele vai mostrar lá na frente o que Ele quer fazer. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quem entende isso? Então, para encerrar esta pregação, vai lá em João capítulo 11, versículo 25. Só para fechar com chave de ouro. Amém. Olha o que o Senhor disse. Eu vou ter que pregar o versículo 24, posso? É que eu vejo assim umas mensagens, aí o Senhor fala aqui comigo, eu falo, meu Deus, eu tenho que falar isso para o povo para edificar a igreja toda. Que às vezes você se pergunta, pastor, qual era a palavra que Jesus pregava no tempo dele? A palavra de Deus fala que Marta, ali ó, eu sei, replicou Marta, Marta disse, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último, ou seja, Jesus pregava para a igreja sobre a ressurreição. Ou seja, o que eu estou pregando para você aqui hoje não vem de mim, vem de Jesus. Que já não sou eu que vivo, mas Cristo Jesus vive por meu. Porque se fosse eu que vivesse, pode ter a certeza que o ministério não ia estar sendo feito do jeito que é feito. Ia estar continuando sistematizado. Mas como Jesus é quem tem guiado os passos, então ele quer pregar, ele quer voltar ao início da igreja primitiva, onde ele pregava a ressurreição. E olha o que o Senhor Jesus disse. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E é tão bacana que nessa situação especial, Deus foi lá e ressuscitou um morto que estava morto há quantos dias? 4 dias. Cheirava mal. Achavam que cheirava mal, né? Mas na verdade a fé restituiu e saiu de lá como se estivesse dormindo. Diga glória a Deus. Porém o Senhor fala, já para nos consolar, se alguém não ressuscitar no dia que morrer, quando fizer uma oração, pode ter a certeza que ele não vai morrer eternamente, porque eu tenho a ele a vida, eu tenho para ele a vida eterna. Amém? E, irmão, sinceramente, se isso daqui não te dá força de estar cada dia mais se aproximando de Deus, então nós aqui no ministério não temos nada a te oferecer. Porque a gente não quer barganhar com Deus, a gente não quer ficar pedindo a Deus para enriquecer os outros, e nem colocando Deus na parede para mostrar que Ele é conosco. Nós já temos a plena certeza e convicção que Jesus está à nossa frente. Mas a gente vai pregar o que Jesus quer que pregue. A gente vai preparar a noiva para a volta do Senhor. O que o apóstolo Paulo ele disse lá na carta para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4. Ele disse assim, ó, ele estava sendo oferecido como libação, perdendo a cabeça por Jesus. Ele disse assim,
eu sei que o Senhor já tem a coroa preparada para mim. E não só para mim, mas também para todos os que amam a sua vinda. Sabe quando você começa a se achar um vencedor, vamos assim dizer? Quando você começa a amar mais a vinda de Jesus do que o seu carro, do que a sua casa, do que o seu trabalho, do que o seu dinheiro, do que seu filho, do que sua mãe, do que o que você tem material aqui na terra. Quando você começa a amar mais o Senhor Jesus e a sua vinda, entendendo que Ele tem a ressurreição e vai colocar tudo em ordem, então você começa a ver que realmente você está no nível, sendo um vencedor nessa terra. Se Jesus voltasse hoje, arrebatasse, você acha que a gente ia ficar sabendo? Será? Será que a gente já está nesse nível de vencedor, de amar a vinda de Jesus? Que silêncio, hein? Como diz, silêncio ensurdecedor. Mas é a realidade, a gente deve exercitar isso dentro de nós e buscar força ao Senhor. Senhor, nos dá força de viver uma vida de igreja adequada. Me dá força para amar mais a tua vinda do que a minha vida material ou carnal ou humana na face dessa terra. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu a pregação? Deu para se alimentar? Graças a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. E dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós consagramos os presbíteros, obreiros e colaboradores, né? Hoje de manhã consagramos mais uma colaboradora que nos ajuda muito desde o início da obra, a dona Ircilene. E quem nós não havíamos consagrado ainda, né, é a dona Neuza, que graças a Deus veio agora à noite e é também uma obreira que nos ajuda aqui na obra de Deus com tudo que ela pode fazer, porque a gente, para os colaboradores, obreiros, presbíteros, a gente pede isso, que cada um se doe segundo o Espírito Santo conta com ele ou com ela. Não por doutrinas humanas, como um ministério sistematizado, tem que ser assim, assado, não. Tem que contatar Deus no Espírito e ver o que Deus quer contar contigo. Amém? Então vem cá, dona Neuza, por gentileza, nesse friozinho, né, dona Neuza? Daqui a pouco vem o calor e aí, que nem diz lá na minha terra, já está dando coice na cola. Mas enquanto está no frio, até as juntas parece que... Aponta as mãos para cá, fecha os olhos. Vem cá, seu Hermelindo. O senhor que é presbítero nessa obra também. Amém. Vamos orar então. Não, pode colocar a mão no coração. Não precisa ajoelhar não, tá? A palavra de Deus nos ensina que a consagração que levanta presbíteros, obreiros, colaboradores, para auxiliarem a cuidar, a supervisionar, a apacentar a noiva, a igreja do Senhor nessa terra, é com a imposição de mãos, Pai. E eu imponho as minhas mãos sobre a tua serva, o presbítero Hermelindo também impõe as mãos sobre a tua serva. Pode colocar a mão também, impõe as mãos e nós buscamos do alto a sabedoria, a longevidade, a saúde, as bênçãos da parte do Senhor que nos capacitam a fazer a tua obra, Senhor. Que o Senhor esteja dando a ela amor por essas ovelhas, que ela consiga vencer a carne, consiga vencer as coisas materiais, que ela consiga pagar o bem com o bem e principalmente o mal com o bem, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, pois só o Senhor é quem pode nos capacitar e nos transformar para que sejamos a tua imagem e a tua semelhança na face dessa terra. E toda a igreja diga assim seja, e graças a Deus. Glória a Deus, glorifica o nome de Jesus. Que Deus lhe use, tá bom? Amém. Ajuda ela aí, seu Hermelindo. Se sente abençoado. Eu vou pedir, né, para os colaboradores, presbíteros, obreiros, para passar servindo ao povo com o suco da uva, com o pão ázimo, para nós consagrarmos ao Senhor e nos alimentarmos do Cordeiro que tira do pecado o mundo. Amém? Passa servindo aí, por gentileza, então.
Já pode tirar da embalagem, eu vou me sentar junto com os irmãos, vamos fazer que nem Cristo fez junto com os discípulos, né? Só faltou a mesa, que ele estava sentado na mesa com os discípulos, e assim, conversando com os discípulos, ele serviu o seu corpo e o seu sangue, e ensinou para que servia. Você que está em casa, preparou o pão ázimo, suco da uva, prepare, participe conosco mesmo à distância. Jesus Cristo está aí também. E quando Ele chegar, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso. Isso é tudo que mais quero. Estou desesperado. Ter sua presença. Pode sentar, pessoal. Em minha vida. Em minha casa. Irmãos, só para tirar dúvidas, olha só. Para você participar da Santa Ceia, tem alguns requisitos, biblicamente falando. Primeiro, ser batizado. Amém? Segundo, primeiro, confessar que Jesus é o Cristo. Segundo, ser batizado. Terceiro, ter pecados. Pastor, tem que ter pecados? Tem que. Quarto, se arrepender destes pecados. Por que tem que ter pecados? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por causa dos nossos. Jesus Cristo disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, se você não tem pecado, se você não está doente, por que você quer remédio? É outra diferença gritante entre a igreja sistemática e a igreja do Senhor Jesus. A igreja sistemática fala: se você tem pecado, não participe da ceia. Quem está entendendo? Se você pecou, não participe. Porém, a igreja de Cristo sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados, e Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quanto mais eu comer do corpo e beber do sangue do Senhor Jesus, deixa eu também receber por gentileza. Muito obrigado. Mas o pecado vai ser tirado do meu corpo e Cristo vai ser formado dentro de mim. Glória a Deus. Quem entendeu? Deixa eu pegar uma cadeirinha aqui também. Deixa eu sentar aqui. Só um minutinho. Amém. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: antes de você comer da ceia do Senhor Jesus, primeiro se examina. Entenda, porque você vai se examinar e você vai enxergar na sua vida pecado. Vai ou não vai? Não vai nem precisar ir muito fundo, né? Vai encontrar ou uma mágoa, um rancor, ou um pensamento ilícito, ou um tratamento com alguém que você pecou, falhou. Quem está entendendo? Ou uma dívida que está devendo a alguém, algum pecado que nós infelizmente temos. Então primeiro você se examina, aí você encontra esse pecado. E aí quando você encontra esse pecado, aí você entende o quanto você necessita que Cristo morra por você. Porque toda vez que a gente come do pão e bebe do cálice, a gente faz isso em memória da morte do Senhor Jesus. A gente entende que Ele morreu pelos nossos pecados. E se eu não tivesse pecado, Ele não precisava ter morrido. Se eu não tivesse pecado, eu não precisava me alimentar da sua carne e do seu sangue. Então, conhecendo que nós teríamos fraquezas, falhas, pecados, Ele se entregou por nós. Amém?
O Senhor Jesus estava junto com os discípulos, como nós estamos assim sentados, e ele pegou primeiramente o pão e levantou ao alto. Levante o pão ao alto. E ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então nós estamos com o corpo do Senhor Jesus, com o pão sem fermento. Se alimente do corpo de Cristo agora. Com o teu corpo, Senhor, nos dá força para viver uma vida em justiça, em retidão, em santidade, uma vida para o teu desfrute, ser as tuas primícias nessa terra, os crentes vencedores, aqueles que querem se alimentar e viver uma vida para ti, e não para os homens, ou para o mundo, ou para a carne, mas para o Senhor, em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois do Senhor ter ceado, ele tomou o cálice e ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Sabe uma coisa muito bacana? É que o corpo do Senhor Jesus, entenda, quando Adão e Eva pecaram, o caminho para a árvore da vida, ele foi fechado, impedindo o homem que se alimentasse de novo da árvore. Sabe qual que é o caminho hoje que nos leva de volta à árvore da vida? Em Hebreus capítulo 10 nos ensina que o caminho, no versículo 19 e 20, se eu não me engano, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que é o caminho que nos leva de novo à eternidade. Amém? Então beba do cálice da nova aliança, o cálice que nos perdoa e nos lava dos nossos pecados. Amém, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por tamanho amor de dar o teu filho por amor de nós. O teu filho que até então era o filho unigênito e agora é o filho primogênito, porque tem formado muitos irmãos que são filhos do Senhor também, por toda a eternidade. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Não dá para dizer vou morar no céu, porque ainda que a gente more um pouco no céu, depois a gente vem e habita com Cristo 1000 anos aqui na terra, quem está entendendo? Então vamos falar que a gente mora com Deus, que aonde Deus estiver, onde Cristo estiver, a gente vai estar também. Amém? Irmãos, por favor, né? Não fiquem chateados com o pastor. Eu só quero aproveitar essa mensagem de hoje para te ensinar um princípio por intermédio do que Jesus disse. Amém? Nas igrejas sistemáticas existem as doutrinas para os donativos. É verdade ou não é? Na igreja de Jesus não existe. O que existe é a gente ouvir o Espírito Santo dentro de nós. E eu quero que nesse quesito, até de ofertar, você se alimente de Jesus. E para você se alimentar de Jesus, é bom você conhecer o que aconteceu no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, para a gente encerrar o culto hoje. Vai lá, vamos ler e encerrar, só para você se alimentar e o Espírito Santo dentro de você lhe usar da forma que Ele quiser. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao 4. Vai ser rapidinho essa mensagem, eu não vou
pregar ela para os irmãos. Eu vou apenas comentá-la e o Espírito Santo é que vai te alimentar por intermédio dela. Amém? Diz assim, achou? Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao 4. Na minha Bíblia, é lá na página 1376. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao 4. É verdade que alguns, não todos, mas às vezes ficam perdidos, né? Porque outra hora já havia toda uma doutrina de como devia se fazer. E o pastor descaradamente já estipulava, segundo a necessidade ou segundo o que queria obter. É ou não é? Porém, na igreja de Cristo não pode ser assim. Por isso que eu não faço assim. Por mais que seria às vezes mais fácil. Gente, vamos levantar aqui, ó, o aluguel é 1.600. Vamos levantar 16 pessoas com R$100. Mas não é o que Jesus quer. Jesus não quer que mercadeje a palavra de Deus. Como que Jesus quer que a obra dele seja sustentada? Ele falou sobre oferta no capítulo 21. Ele disse assim, olha como começa essa mensagem, imagina essa cena. Estando Jesus a observar, Jesus estava fazendo o quê? Observando. Viu os ricos lançarem suas ofertas aonde? No gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu o que possuía, todo o seu sustento. Olha aqui para o pastor, o Senhor Jesus, ele fez algo que não é politicamente correto. Por quê? Porque ele ficou vendo o que os outros colocavam dentro do gasô. Como é que você ia ficar comigo se eu ficasse assim, gente, ó, acabou o culto, pode trazer sua oferta no gasofilácio. E eu ficasse assim, coisa feia, né? Muitos iam dizer coisa feia. Mas a gente tem que entender que quando se trata do Criador dos céus e da terra, daquele que por intermédio dele tudo foi formado, é diferente. E Jesus, ele nunca esteve preocupado com o politicamente correto. Ele sempre esteve preocupado com a vontade de Deus. Quem está entendendo? Então ele estava observando ali para ensinar algo para a igreja, que na época a igreja de Jesus eram os discípulos, quem entende? A igreja de Jesus eram os discípulos. Então na época, o Senhor Jesus ensinou o que para a igreja? Está vendo eles ofertar? Viu lá os ricos trazendo grandes quantias de dinheiro? Mas eu digo para vocês que aos olhos de Deus aquela viúva deu mais do que eles. Agradou mais ao Senhor do que eles. Por quê? Jesus ainda usa essa expressão que dá para se ver que tem um certo desprezo. Porque ele diz assim, os ricos deram do que... E geralmente a gente dá as sobras para quem? Para mendigo, para cachorro, para quem não tem nenhum valor para nós. E Jesus estava ensinando isso à igreja. Quando você for fazer algo para Deus, faça de coração. Aí a gente pode ir lá para 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo estiver proposto no seu, não com tristeza e nem por necer, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas Jesus ainda falou da viúva, né? Aquela viúva, ela pegou todo o seu sustento e colocou no gasofilácio. Claro que aquilo dali ela fez por quê? Por confiança. Eu acho que ela olhou para aquelas 2 moedinhas e falou, isso daqui só vai me dar uma refeição. Isso daqui não pode me salvar. Só quem pode me salvar nesse momento que eu estou passando é Deus. Ela foi lá e colocou pensando, Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Ou o Senhor me sustenta, ou então eu morro de fome aqui na terra, mas eu dependo de ti. Quem está entendendo?
É errado o pastor querer pegar uma mensagem como essa e ficar argumentando que todo mundo tem que dar seu tudo para agradar a Deus, porque Deus, ele tem uma vocação para cada um de vocês. Pode acontecer de passar um irmão na igreja que a vida toda nunca vai ofertar na igreja, mas quando chegar lá no céu vai ter um galardão. Por quê? Porque talvez nunca ofertou na igreja, mas ajudou um necessitado, deu bom testemunho. Não é só a oferta que traz galardão, ela traz também, mas não depende só dela. Agora, uma coisa é fato: só vai trazer um galardão se eu não der as sobras, se eu fizer com alegria. Uma coisa que o Senhor deixa bem claro aqui para encerrar é que nem um exemplo. Vamos dizer, uma pessoa hoje em dia aposentada. Qual que é o salário de uma pessoa que ganha um salário mínimo? R$1.100. E muitas vezes essa pessoa aposentada, no mês todo na igreja, ajuda até com R$200. Que sacrifício, né, gente? Pesado, sim ou não? Mas tem gente que é assim. Tanto pode acontecer aqui no ministério, que é por amor, como também nas igrejas sistemáticas, que às vezes até passa disso. Porque além de cobrar os 10%, tem voto em cima, campanha em cima de campanha. Muitas vezes há pessoas que ganham 5 vezes mais do que isso e também ajudam com 200. Humanamente falando, ajudaram do mesmo jeito. Mas aos olhos do Senhor Jesus, quem plantou mais? Quem ganha menos. Com Jesus é assim, não importa a quantidade. Às vezes você fala, mas o que eu tenho para ofertar aqui é R$2, é uma moeda. Jesus, ele sabe a situação real de cada um de nós. E ele sabe o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Então eu tinha que pregar isso hoje, porque isso daqui vai te alimentar. Isso daqui vai fazer você entender que como você oferta não depende do pastor ficar falando, é você e Deus. Jesus está vendo. Amém? Quem entendeu? Não como doutrina, mas como alimento. E aproveitando, né, Deus foi tão bom conosco, que abençoou os membros aqui. E graças a Deus, na sexta-feira a gente conseguiu completar já o pagamento dos aluguéis e do programa de televisão. Glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Amém. Como eu falei mês passado, né, nós tivemos alguns gastos um pouco maiores, peças de carro por causa das viagens, abertura da igreja também lá em Belo Horizonte. Então eu estava fazendo a conta das nossas contas para fechar esse mês com chave de ouro, fechar um mês no azul. Nós temos aí cerca de R$6.000 de conta para pagar. Mas é algo que naturalmente, com o nosso amor, uma pessoa ajudando segundo a sua necessidade, a gente consegue. Consegue ou não consegue? Com certeza, eu creio que a gente consegue. Amém, irmãos? Se coloque de pé, por gentileza. Vamos fazer a oração final. Vamos para casa abençoados. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta reunião, por podermos ouvir a Tua sã doutrina, ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos edificar como igreja e nos ensinar qual é o caminho para a vida adequada. Que nunca mais venhamos a nos sujeitar a doutrinas humanas, Pai. Que nunca mais venhamos a depender de homens para saber qual é a Tua vontade. Que o Senhor, na força, no poder do Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, o Senhor nos use da forma que o Senhor quer nos usar, seja para a Tua obra, para a pregação do Evangelho, para amor ao próximo, para lidar com a nossa família, para ganhar almas para o reino dos céus. Que o Senhor cumpra o Teu propósito e o destino do Senhor para as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Diga ao Senhor: eu quero comer da árvore da vida.
Diga ao Senhor: eu não quero comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não quero depender do que os outros determinaram. Eu quero depender de uma vida em espírito e em verdade. Viver uma vida em novidade segundo o teu querer e a tua vontade. E com a certeza que a minha confiança e o meu trabalho no Senhor não é em vão, mas gera muitos frutos e galardões para cada um de nós. Senhor, graças te damos, nos rendemos aos teus pés e colocamos a nossa vida em tuas mãos. Leva, Pai, o teu povo em paz, em segurança, e livra-os de todos os males. Que aonde o teu povo for, que aonde chega esta oração em união dos teus membros, que a tua proteção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder esteja nos curando, esteja nos transformando, esteja nos protegendo, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu saio da sua casa de oração, mas a tua presença eu levo comigo, porque eu te amo. Diga glória a Deus e dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias a ti, ó Pai. Glória a Deus. Amém. Posso pedir um abraço? E você que está em casa, posso pedir um abraço também? Abre os seus braços aí. Diga: Senhor Jesus, equipe de fé, Pastor João, um abraço. Povo de Deus, um abraço bem apertado, ó, muito importante. Você que quer cada dia mais aprender do Senhor Jesus e ser contatado por Ele, esteja conosco, estudando, meditando na sua palavra. Temos cultos nos 3 horários na terça, na sexta e 2 horários no domingo para isso, para servir e preparar, ataviar a noiva de Deus. Quando não der para você estar conosco, assista pelo Facebook, mas não fique sem se alimentar da palavra de Deus, ou então da árvore da vida. Amém? Que Deus os abençoe poderosamente. Quem quiser um atendimento, eu estarei aqui do lado do altar. Nem sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim e leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, nem sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim.